Gente, modo de produção é um termo que às vezes assusta o aluno, porque parece pomposo, né? Os caras tascam lá o modo de produção, parará. O aluno, o candidato do vestibular, às vezes tem um susto, que troço pomposo, que troço complicado. Não é? Ou tô maluco? Tô? Modo de produção nada mais é, gurias, presta atenção que isso aqui é complicado. Nada mais. Continua, depois eu quero tua atenção. Demora? Certo. Às vezes tu vê todo mundo quieto assim em volta e uma guria. Também é característico. A do lado doida para me ouvir assim, mas elas conseguem fazer um negócio incrível. Meio cérebro atento para mim, meio cérebro atento para do lado. É impressionante, eu admiro isso, é uma coisa incrível. Se tu perguntar para aquela ali do lado, já que tinha branca, ela vai dizer direitinho o que eu estava falando, ela está prestando atenção em mim, mas nem sabe o que a outra está dizendo. É incrível, isso é fantástico. Modo de produção, gente, é a forma como se organiza e como funciona, como se organiza e como funciona de uma sociedade, é a organização e o funcionamento de uma sociedade, que vocês sabem que ao longo da história mudou. Sabe, pessoal, existiram 3 grandes maneiras de organizar a sociedade no mundo. Infelizmente, o homem até hoje ele foi incapaz e incompetente de criar um modo de produção justo, em que todos tenham as mesmas oportunidades e a mesma participação. Infelizmente, o homem sempre criou modos de produção desiguais. Eu tenho um amigo que é cético que diz assim: e quem pensa em criar um modo justo que nem tu é sonhador, porque na verdade o homem tem a característica de desigualdade. Eu tenho mais talento para matemática do que tu tem mais talento em história do que eu. Uns correm mais e resistem mais ao cansaço, outros desistem mais no caminho. As pessoas são diferentes, Péricles, e querer um modo de produção igual para todos é maluquice. Pode ser verdade, mas uma coisa é certa: esse sonho de criar uma sociedade justa para todos é um sonho que tem cada vez mais conquistado mentes e corações do mundo. Nós tivemos ao longo do tempo ideologias e formas de pensar que buscavam uma sociedade fraterna e justa. O socialismo, o marxismo, o anarquismo, enfim, vários sistemas de pensamento que buscaram na fraternidade, na igualdade, a base de uma sociedade justa que infelizmente até hoje nunca existiu. A gente pode dizer que as 3 maneiras clássicas de organizar a sociedade foram a sociedade escravagista ou o modo de produção escravagista. Esse modo de produção, ele ocorreu mais ou menos entre a pré-história e a queda de Roma, né? Esse modo de produção tinha o lucro e a felicidade de alguns em cima da exploração do escravo. Roma e o seu majestoso império são característicos dessa fase. Depois, com a queda de Roma, tudo mudou. A queda de Roma, gente, não foi, eu já falei isso, né? A queda de Roma não foi apenas uma guerra e o fim de um império. Ela foi o fim de uma maneira de estruturar a sociedade. A sociedade escravagista daria lugar a um outro modo de organizar a vida. Que modo de produção é esse? É um modo de produção que a gente chama de modo de produção feudal. O modo de produção feudal, ele é extremamente forte na chamada alta
Idade Média, que é altamente discutível quando começa e quando termina. Se vocês lerem vários livros, vocês vão ver várias divisões cronológicas. Sabe por que essa confusão? Porque o feudalismo ele não aconteceu ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Então, se tu examina, por exemplo, um lugar como a Península Ibérica, o feudalismo clássico se deu mais no fim da Idade Média. Se tu examina um lugar como, por exemplo, que hoje é a Alemanha e a França, é mais para o meio. Então é um negócio discutível. A gente não discute cronologia, até porque a URGS jamais iria colocar uma questão pedindo para tu escolher a opção que marca o período denominado de Alta Idade Média. Isso não ocorre, não acontece esse tipo de pergunta. O que acontece são as caracterizações. Mas a gente poderia dizer, a grosso modo, que entre os séculos 9 e 15, genericamente, nós vamos ter um modo de produção feudal predominando. E depois, o feudalismo vai dar lugar no espaço histórico a um outro tipo de produção, a um outro modo de produção que ainda está se processando, que é o capitalismo. Aliás, assim como a sociedade, o modo de produção escravagista, tinha a exploração e a riqueza de alguns em cima da exploração do trabalho escravo, aqui vai ser em cima da exploração do trabalho do servo, a servidão, o trabalho servil. E aqui, esse modo de produção, que a grosso modo a gente pode dizer que começa lá pelos séculos XIV e vem até hoje, a exploração e a riqueza se dá em cima da exploração do trabalho assalariado. Tudo mais que acontece na história, olha aqui, ó. Isto é a alma da história. Quando tu olha um lago, tu pode olhar apenas as águas claras e cristalinas da superfície e ter uma ideia do que seja o lago. Mas se tu mergulhar por acidente, tu cair no lago, ou se tu mergulhar de propósito, tu vai descobrir que abaixo dela existe uma outra realidade. O chão, o solo, o fundo desse lago pode ser barrento, pode ser escuro, pode ser perigoso. Ou não, depende da descoberta que tu vai fazer. O fato é que a história, na superfície, tu tem Primeira Guerra Mundial, reforma religiosa, renascimento, cruzadas, mas tudo isso é superficial. O que está no fundo do lago é esta forma de organizar o mundo. Como é que a gente organiza a sociedade e como é que a gente estrutura o modo de viver. Lembrem-se, por favor, disso, porque esse aí é o chassis do carro, tá? É o que está lá embaixo, movimentando a história e os acontecimentos históricos, nada mais são que a exteriorização dessa organização. Primeiro, como você descobre que as novelas são fictícias? Resposta. Na vida real, os homens não são afetuosos fora da cama. Que coisa profunda. E está muito genérico, isso aí depende dos homens. O homem moderno é um homem mais esperto, que está descobrindo concretos sentimentos e sensibilidade que vão muito além da relação mais íntima. Né? O homem troglodita é aquele que ainda não percebeu isso. Mas essa generalização não é justa. Eu paro o carro na poeira para pegar fogo, meu. Arrisco a minha vida. Vocês vão dizer que isso é afetuoso. O que você deve dar a um homem que pensa que tem tudo? Resposta. Uma mulher para ensiná-lo como funciona. Não entendi. Como funciona o quê? Só falou até a parte humana. Falta o fim de Roma. No outro capítulo. A gente vai ter, a gente está entrando agora aí, ó, que vem depois de Roma, que é a estruturação da Idade Média. Péricles, ontem só vimos até a parte romana. Não vimos a
a queda de Roma? Nós vamos ver, se vocês me deixarem. Se conseguir terminar de ler os três, antes que bata, a gente vai ver. Eu leio porque eu quero. Você não chegou a falar da queda de Roma. Falou na Pax Romana? Vou falar. Você vai terminar de ler os três. Vamos tratar uma secretária. Profe, falta falar sobre... Muito bem, vocês estão atentos. Entenderam a minha introdução? Entenderam? Guarda isso e volte a ler quando tu estudar, leia isso. Aliás, se tu puder, bota no quadradinho em destaque para tu te lembrar sempre que tu estás atravessando a história, estudando o diferente modo de produção. Vamos ver agora como nasceu, como terminou esse e como começa esse, tá? Aluno é tudo igual, só muda as cadeiras e o endereço. Gentalha. Quem diz isso? O Kiko? Já morreu, né? Você foi? Não? Ok. Nossa, o que é, meu? Isso aqui é um mapa da Europa, chato. Putz. Cajo! O Cajo desenha bem. O Arnaldo, né? Não, precisa humilhar também. O Arnaldo, né? Arnaldo. O Arnaldo é desenhista. Não vai dar certo. Ok, olhem para mim, por favor. O Império Romano, olhem para cá. O Império Romano, ele é grande, muito grande, é imenso, muito grande. É ou não é? É ou não é? Não contaria louco, sangue é perigoso. Olha aqui, aonde começou Roma? Na canelinha da Península Itálica, mas ainda na República. Roma conquistou, os latinos conquistaram o norte, habitado pelos etruscos, e o sul, que é uma coisa que cai no vestibular. Quem é que habitava o sul da Península Itálica? Beleza! Magna Grécia, a turma que respondeu mais em cima do laço. Essa turma, apesar de inúmeros defeitos, tem lá algumas qualidades. É que no final da República, Roma conquistou toda a bota. Como ela está crescendo, ela vai se chocar com um povo que também tem crescimento, Cartago. E as guerras púnicas vão terminar com a vitória de Roma, conquistando por isso mesmo o norte da África, como a cidade de Cartago e a região da Líbia, muito importante para eles. Enquanto lutavam com os cartagineses, foram 3 guerras com décadas de diferença uma da outra, Roma também cresceu a leste, conquistando regiões da atual Europa Oriental e a Grécia. Essa é a Grécia. Mais tarde, o exército romano seguiria conquistando a região dos fenícios e dos hebreus e também a Mesopotâmia. Tudo isso aqui faz parte do Império Romano. Grande, né? Júlio César, Julinho, que nós falamos ontem,
falamos, né? Júlio César, para aumentar o seu prestígio político, cria as guerras gálicas. Ele vai enfrentar as galinhas, Asterix e Obelix, conquistando a região da França, que aqui sofreu um terremoto e se partiu. E também partes da região que hoje é a Alemanha. Atravessando o Canal da Mancha, Júlio César conquista as Ilhas Britânicas. O Otávio, depois de derrotar o Marco Antônio e não querendo voar para a Cléo, a Gustosa, conquista também a região do Egito. O Império Romano é imenso, gente. É imenso. É o maior império de todos os tempos. E é latino, não é norte-americano, viu, Bush, bobão? É o maior império de todos os tempos, onde se fala latim. Mas eu moro no Egito, Péricles. Bom, mas se tu quer crescer na vida, tu vai ter que falar latim. É que nem hoje o pessoal aprende inglês, que é uma espécie de língua internacional. Se tu entra na internet, tu tem que falar inglês, né? E se tu vai viajar por aí, o inglês é básico. Aqui é o latim. As leis romanas têm um efeito imediato sobre todo o império e toda a estruturação arquitetônica e política é latina. É o maior império de todos os tempos, galera. Extraordinariamente grande. Que nos séculos 2 e 1 e 2 vai chegar ao apogeu com o chamado Principado. É o período em que predomina a Pax Romana. Roma vai ser grande, linda e maravilhosa. Tudo bem? Porém, contudo, entretanto, todavia, a partir do século III, Roma começa a ter uma crise muito profunda, as chamadas crises do século III, que vão teimosamente perdurar também no século IV. É o período denominado de Dominato, em que Roma está definhando. Olha aqui, gente, por que Roma decaiu? São vários motivos. Para vocês terem uma ideia, eu conto isso como exemplo e funciona. Olha aqui, ó. Eu já li um livro grosso assim, cujo único assunto é causas da queda do Império Romano. Por aí tu vê, não é uma coisa simples e não é um motivo só. Tu não tem troço que tu pega e diz, e por causa disso, Roma caiu. Não é. É uma série de coisas que se juntam em uma bola de neve. Se bem que se tu viajar no tempo, tu vai achar lá no fundo mais profundo, a questão da escravidão. Não esqueçam isso. A questão do trabalho escravo, ela deu muito dinheiro durante séculos, mas de repente entrou em crise. Em alguns lugares tem escravo de menos, tem poucos escravos. Em outros tem escravos demais. Escravo demais ocupa lugar de mão de obra livre, causa desemprego. Desemprego, essa população desempregada recebe uma espécie de bônus de desemprego do governo. Mas esse dinheiro vem do nada, causa inflação. Guri novo, com dinheiro no bolso sem ter o que fazer, é perigoso. Desculpa, pessoal, pega o dinheiro, bota no bolso e vai para as grandes cidades fazer festa. Aí surgem aqueles problemas urbanos que, graças a Deus, a gente não conhece. Tipo violência, tipo crime organizado, corrupção. Nem sei o que é isso, tive que olhar no dicionário para saber. Corrupção dos costumes, do governo, das estruturas. Olha, resumindo para vocês, Roma é um prédio gigante, um arranha-céu, cujas estruturas começam a ser minadas. Roma, na verdade, não será vencida por um povo externo. Roma se auto-implode. Certo? Bom, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Tem gente que mora além do Império Romano? Existe vida fora do Império Romano? Não senti firmeza? Sim, tem vida fora do Império Romano. Tem uma galera que nós chamamos de germânicos, povo estranho, que fala uma língua toda enrolada, nem parecida com o latim. O latim não entende nada. Os caras, com os olhos arregaladão, fumavam não sei o que, cheiravam não sei de onde,
Os caras muito doidos passavam manteiga nos cabelos, era o gel da época. Salgavam a carne que comiam, botando a carne crua no lombo do cavalo suado, cansado. Adoravam deuses ligados à natureza, como Odin, o deus do tempo e dos ventos, ou Thor, o deus que batia com martelo e provocava raios e trovões. Ou seja, uma cultura que merece todo respeito como toda outra cultura, só que tecnologicamente bem inferior. Os germânicos eram mal vistos pelos latinos. Sabe o que os latinos diziam? Eles diziam assim: pá, esses caras aí, esses caras são bárbaros. Bárbaros no sentido de primitivos. Tá? Estão entendendo? Estão ou não estão? Well, olha aqui que interessante. Os romanos, ao longo do tempo, para se proteger desses bárbaros, criaram muros, fortificações, que eles chamavam de limes, de onde vem a palavra limites. E mantinham esses bárbaros além dos limites do império. Volta e meia, um grupo bárbaro se aproximava demais, até dá pena nos bárbaros, coitadinhos. Eles olham aquele império romano lindo, maravilhoso, estranho, cheio de luzes e de brilho, e ficam fascinados. Mas são que nem crianças olhando para a vitrine, eles não podem entrar, porque se eles chegam perto demais da fronteira, o poderoso exército romano vai lá e dá umas porradas neles para lembrar: show, cai fora, mande-se daqui. Volte e meia, aliás, o exército romano organizava expedições punitivas, atacava as aldeias, botava fogo nas cabanas, como quem diz: perigo, não se aproxime demais. Estão entendendo? O que é, gente, que vocês estão tão preocupados com o desenho? Alguma coisa? Alguma coisa que não entenderam que eu escrevi? Estão entendendo? Então, essa história está acontecendo ao longo dos séculos 1, 2, 3, 4. Porém, Roma entra em decadência. E essa decadência é muito forte. E o germânico não é burro. Ele está vendo esta decadência e está se aproximando dos limites, dos limites. Né? Claro, não é trouxa, né? E o Império Romano começa a ficar incapaz de se defender. Para vocês terem uma ideia, eles vão passar por uma crise militar e o exército romano ele perde a sua característica de invencibilidade, além de ficar muito caro manter tropas fixas para proteger o império. Tentando quebrar esse galho, tentando amenizar a situação, em 385, o imperador Teodósio toma uma atitude radical. Em 385, Teodósio divide o império. A partir de Tel, Roma terá 2 administradores. Parte do império será chamado de Império Romano do Ocidente e a capital, Roma. E a outra parte do império será o Império Romano do Oriente e a capital será Constantinopla. O Tel deve ter pensado, desculpa a intimidade, mas é que conheci o rapaz. O Tel, o Teodósio, deve ter pensado assim: se um problema é grande demais, a gente divide ele em pedaços e vai solucionando aos poucos. Ele deve ter pensado: vai ficar mais fácil administrar. Ele tinha 2 filhos e determina: após a minha morte eu quero que o império seja dividido em 2. Cada filho administrando um pedaço vai ser mais fácil. Ele pensou. E eu pergunto: funcionou ou não? Consegue deter a decadência? Não, não consegue. Mas vai ter resultados muito profundos. Gente, no século V, nós vamos ter um fenômeno chamado invasões bárbaras. Gritando palavras desconhecidas para os latinos,
gritando: nós vamos invadir sua praia. Grupos germânicos, hordas intensas, cruzam a fronteira. Alguns grupos vão ultrapassar as fronteiras e chegar ao norte da África, como foi o caso dos vândalos. Olha o nome das crianças: vândalos. Queimavam as casas, destruíam as plantações, torturavam e matavam os inimigos, estupravam a mulherada. Os vândalos quebravam os orelhões, pichavam o muro. Era uma galera extremamente cruel, muito cruel. Ouviam Julio Iglesias, manja, assistiam a novela das 9 e não davam um sorriso. Gente séria, mal-humorada, muito brava. Os visigodos, que um dia vão formar o que a gente chama hoje de Portugal e Espanha, com esse idioma que a gente fala, a Península Ibérica, né? Anglos e saxões vão para as Ilhas Britânicas e um dia vai ser a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia, né? Em 476, Roma é pela primeira vez extremamente humilhada. Em 476, Roma é invadida pelo rei Adroaco. Adroaco era rei de um povo chamado Érulos. Pela primeira vez, Roma está de joelhos diante de um povo invasor. Isto é tão chocante e importante que para a historiografia oficial, a gente diz que começa aqui a Idade Média, visto que até aqui a gente tinha a Antiguidade, não é isso? Termina em 476 a Idade Antiga ou Antiguidade e começa a Idade Média. Péricles, está muito frio no meio da sala. Foi eu que pedi para deixar frio para a penitência, porque tem muita gente pecadora ali no meio. Então eu disse: vamos fazer uma penitência para esses pecadores, eles vão passar frio. No próximo sábado será fome. Péricles, por favor, está muito frio. Vem cá, vocês se comunicam por telepatia? Péricles, estamos com frio. Tadinhos. Eu tive uma turma assim, quando retiraram os corpos, 2 horas depois, eu fiquei muito emocionado. Eles tinham acabado de escrever que estava muito frio. Foi a última coisa que eles escreveram. Nós, humildes plebeus do meio da sala, vimos por meio deste proclamar uma reforma aerífera nesta parte do meio da sala. Por obséquio, peça a tribuna para aumentar a temperatura do meio da sala. Obrigado. É incrível, mas quando eles querem alguma coisa, eles, até história eles manjam, tá mudando? Quando querem alguma coisa, onde é que a gente esquenta aí no meio da sala, gente? Dá uma esquentadinha. Que depois que morreu aqueles 4, eu fiquei assim, muito chocado, não morra mais ninguém. Não, foi em 476 aqui. Não, já vou explicar isso aqui. Meninos, em 476 caiu o quê? O Império. Qual Império? Qual Império Romano? Lembra que eles tinham sido divididos? Isso aí, não te esquece disso. Em 476 nós temos a queda de Roma. Cai o Império Romano do Ocidente. Agora, este aqui, guarda na tua cabecinha. Este aqui, Constantinopla, vai permanecer independente até 1000 anos depois. Sabe quando é que Constantinopla cai? Em 1453, num outro contexto histórico totalmente diferente das invasões germânicas. Invasões germânicas ou bárbaras, enfim, olha minhas setinhas, ó, nenhuma está para leste, todas para oeste, não é? O que cai é o Império Romano do Ocidente.
Feito, entendido o que era de Roma? Agora vamos ver feudalismo, porque o feudalismo tem que entender que era de Roma, senão não entende legal, só decora as coisas. Olhem para mim. Pessoal, vocês moram numa grande cidade romana. Olhem para mim, porque a aula é interativa. Se não me responderem, eu paro. Vocês moram numa grande cidade romana. Vocês saem de casa de manhã, trabalham, recebem uma moeda que conhecem bem, dentro de leis bem estruturadas, voltam para casa, no domingo vão no circo, no esporte e tal, e tem a sua vida normalmente. De repente vocês ficam sabendo que um bando de vândalos se aproxima, babando, com ódio. O vândalo não fala, ele grunha, parece que está vomitando de tanta raiva. Vândalo se aproxima. O que é que vocês fariam? Desculpa. O que é que vocês fariam? Em primeiro lugar, ficariam quietos, duvido. O que é que vocês fazem? Ó, eu faço essa pergunta sempre, eu vou dizer para vocês, então, já que vocês são tímidos, o que é que mais se responde? Tem muita gente que diz assim, eu lutava contra eles. Tudo bem, parabéns pela tua coragem, mas fique sabendo que não é a solução, porque eles vão passar por cima. Não existe mais estrutura militar para lutar contra. Beleza, tu morrer lutando, mas tu vai morrer. Tu não vai solucionar o problema. Tem outros que dizem assim, eu negociava com eles. Não dá, porque o germânico sequer entende latim e ele nem quer entender. Ele não quer negociar. Olha bem, gente, eles vêm de séculos de dominação. É a vez deles, entendeu? Na lógica germânica, é a vez deles, depois de tanto apanhar seus avós e bisavós e pais, depois de tanto admirar aquele império sem poder tocar, ele se abre diante dos cavalos dos germânicos. Eles não querem discutir. Discutir o quê? Negociar o quê? O que é que vai oferecer? Nada que eles não possam tomar. Entendeu? Não é a solução. Tem uma resposta que eu acho muito interessante do Magrão, que diz assim, então, se eu dar para me derrota e não dá para negociar, eu me matava. Sabe o que aconteceu mesmo? Teve muito cidadão romano que matou a amada esposa e os amados filhos e depois se matou. Porque os germânicos, além de matarem, eles torturavam. E o estupro, que eu falei há pouco, era algo absolutamente normal. Antes que as filhas, a esposa, os filhos caiam nas mãos dos germânicos, o cara se matou. Triste, cruel, mas também não há uma solução. Concorda comigo? Eu estou falando com um bando de suicidas em potencial. Sabe qual é a resposta mais lógica? Se tu não pode negociar, se tu não pode lutar e não adianta te matar, o que é que faz? Foge. Heroicamente vamos fugir. Nós estamos nessa cidade, nós vamos fugir. Mas, gurizada, fugir para onde? Bom, se eu quero fugir de alguém, eu vou para onde esse alguém não vai, não é? Bom, para onde os germânicos estão indo? É o Império Romano do Ocidente. Tá, mas há pontos que eles estão indo. Sabe para onde é que eles estão indo? Os germânicos são homens do campo. Eles são nômades, seminômades. Não há muita atração do campo. O que atrai eles é as cidades. Eles estão atrás das cidades brilhantes, daqueles prédios incríveis que eles não sabem nem como é que os romanos fazem. É um campado de ignorante, né? Eles estão apaixonados pelas cidades, eles estão apaixonados pelas urbes. É lá que tem o ouro, é lá que tem a prata, é lá que tem o que eles querem. Para onde é que nós vamos fugir? Esperto vocês, hein? Se os germânicos estão indo para a cidade, nós vamos para onde? Quando tu falar em feudalismo, lembrem-se disso, que é muito importante. Feudalismo é um sistema que vai implicar numa mudança geográfica para a zona rural. Tá? Não te esquece. Sempre que tu pensa em Roma, Império Romano, tu lembra daquela intensa atividade comercial e urbana. Feudalismo muda tudo. É rural. Bom, gente, vocês são pessoas espertas que devem já ter notado.
Vocês já viram como interior e capital as pessoas são diferentes? Já notaram? Você já foi em alguma colônia de pescadores? Não? O dia que for, confia no que eu estou dizendo. Eles são bem diferentes. O jeito de falar é diferente. Até o jeito de acreditar, as assombrações, sabe? As coisas que se contam, as esperanças do homem da pesca é diferente da nossa urbana. Região mineradora, conheci muito a região de Criciúma, que vivia na época basicamente de mina de carvão. É diferente, o linguajar é diferente, o jeito de ver a vida é diferente, as expectativas são diferentes. E até mesmo não precisamos ir longe. Tu mora numa cidade, mas tu vai no interior, tu nota que o homem do campo ele é diferente. Né? Esse dia eu estava falando com uma pessoa do campo, o cara de repente olhou aquele céu azul maravilhoso e disse assim, baba, que temporal que vai cair. Pensei, tá zoando a minha cara, né? Que temporal abobador, é céu lindo de brigadeiro. Aí eu estava meio afogado 2 horas depois. Os caras têm uma interação com o tempo, com o clima diferente da nossa, da cidade. Muito diferente. Assim como o conhecimento dos animais, da própria natureza, do meio ambiente, coisas que hoje se valoriza tanto. Graças a Deus, que foi o tempo que não se dava logo, e atualmente está se voltando a dar o valor necessário. Interessante isso. Bom, o que é que eu quero dizer com esse papo todo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não foi só uma mudança assim, ó, da cidade para o campo. Porque essas pessoas que sofreram o horror das guerras germânicas, das invasões, elas vão morrer logo adiante. Mas seus filhos e netos continuarão habitando o campo. E já a 3ª ou 4ª geração nem vai se lembrar de invasões germânicas, mas vai ter toda uma estrutura no campo. O que eu quero dizer para vocês é que está havendo uma mudança de cultura e de valores. Cultura e valores eminentemente feudais, que muda a cabeça da cidade. Olha aqui, ó, para de pensar feudalismo com a cabeça capitalista, por exemplo. Feudalismo tu tem que pensar com a cabeça feudal, e não com o capitalismo, que é uma coisa totalmente diferente. Certo? Se tu vai visitar um esquimó, o esquimó te oferece a esposa. É o maior presente que ele pode oferecer e é o maior exemplo de confiança. Ele oferece que tu durma com a mulher dele. Se tu olhar e achar ela muito gorda, feia, que nem uma foca, e não quiser, tu corre um sério risco de levar um pau, porque é uma grande ofensa. Aí tu vai dizer, mas que coisa de louco? Coisa de louco na tua cultura. Não na cultura de um povo que raramente se vê espalhado no deserto de gelo. Os valores, gente, modificam-se. As culturas são diferentes. E o que eu quero que tu lembre é que o feudalismo terá uma cultura totalmente diferente. Por exemplo, o feudalismo começa do medo, não começa do medo das invasões? Tropel de cavalo e grito de pessoas lembram sangue. Esse medo vai ser forte durante o feudalismo. O que é que a gente faz quando está com medo? Está todo mundo saudável, belo e faceiro, de repente fica doente e vai parar no hospital. Não é a primeira coisa que faz. Ou um parente, o pai, a mãe que a gente ama, vai para o hospital e está com uma doença perigosa. O que é que a gente faz? Ah, seu bando de hipócritas. Nós somos, eu também, todos hipócritas. A gente, na hora do medo, é que lembra da religião, não é? Pai nosso, que está de saúde, tem ateu convicto que na hora do perigo reza. O medo e a insegurança levam ao sentido religioso. A religiosidade vai ser o fator predominante no mundo feudal. Tudo tem a ver, gente, em história nada é por acaso, tudo é uma questão de causa e consequência. A economia era comercial, vai dar lugar à economia eminentemente agrícola, porque o que é que faz o campo, babá? Atividade primária, agricultura e pecuária, né? E o poder político que em Roma, olha aqui, ó, aqui se tu vive no Egito, em Cartago ou em Roma, quem manda é o imperador, é as leis do imperador, não é? É o poder que a gente chama de centralizado. Aqui nessa bagunça que foram as invasões, vai dar origem a uma pulverização do poder. Então aqui o poder político é descentralizado. Nós vamos falar na aula 2
dessas características e de outras. Mas na aula 1, se tu ler a aula 1, o que eu mais quero que vocês lembrem é as origens do feudalismo. Por favor, gente, não é nada que tu decore para responder uma pergunta objetivamente. Isso aqui, eles perguntam, são as implicações. Jamais esqueçam que o feudalismo é uma desestruturação do que foi e é um mundo novo, com valores e características novas. Entenderam? Entenderam mesmo? Muito obrigado pela presença, que bom que vocês vieram. Tchau.